O Senhor esteja convosco. Meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com como falar, o que dizer. Então naquele momento, você será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai. É Ele que falará através de vós. O irmão entregará à morte o seu próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Um dia depois do Natal, um dia depois de celebrarmos um presente de Deus, um dia depois de presenciarmos o amor de Deus estampado na forma de uma criança, verdadeiramente nascido entre nós. A igreja que antes de ontem à noite, celebrava com um grande júbilo o nascimento, hoje se reveste de vermelho, para lembrar as implicações deste menino. Ele veio, dizia o evangelho de ontem no prólogo de São João. Ele veio como luz, e é um dos mais belos textos, poético, profundo, exegético e tanta coisa. Ele veio como luz para iluminar as nações. Mas o mesmo João, evangelista, que vamos celebrar, se não amanhã depois, ele fica decepcionado. João, que fala de Jesus com tanto amor, no princípio era o verbo. Quem veio à missa ontem foi isso. O princípio era o verbo estava em Deus, o verbo era Deus e veio como luz. Logo depois se decepciona, porque ele se decepciona com a humanidade, dizendo: muitos não o quiseram e preferiram as trevas. Queridos irmãos, esse muitos não o quiseram se refere ao tempo de nosso Senhor e ao nosso tempo. Por isso, se troca o branco, o dourado por vermelho, para compreender o que Jesus disse no Evangelho de hoje, com tanta clareza: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais. Para nos lembrar, cuidado, não é que desacreditar no ser humano. Tanto Deus acreditou no ser humano, que nasceu o ser humano. É cuidado com aqueles que fazem a opção de viver nas trevas. Eu vou repetir. Lembra o próprio
Simeão disse: esse menino será causa de reerguimento, mas também será causa de maldição para muitos. Essa maldição não vem de Deus, mas é aquele que decide andar nas trevas. Cuidado, cuidado, porque vos entregarão aos tribunais. Cuidado, porque serão pessoas maléficas, maldosas, serão pessoas capazes de ludibriar e não só colocar em risco o corpo, colocar em risco a salvação. Isso nós temos que ter medo, mas não é um medo paralisante. Nós temos que ter medo da sombra daqueles que optam viver e das trevas que habitam em mim e você. Não adianta, meus irmãos, nós vivemos essa dificuldade de luz e trevas. Não se trata de só olhar para os outros. Vamos refletir. Todos nós, como diz São Paulo, sabemos o que devemos fazer, o que queremos. Sabemos. E por que fazemos o que nós não queremos? Porque nós sabemos o que é certo e fazemos o que é errado. Por quê? Porque coabita em mim e em você luz e sombra, treva e luz. E se não for um contínuo acender, reavivar essa luz, nós ficamos sombrios, agimos pelo lado ainda não convertido nosso. Todos nós temos. Se a gente fala hoje, a gente olha muito as coisas que vem uma pizza, né, dividida, tantos por cento é isso, tanto por cento é aquilo. As pessoas adoram essas estatísticas. Eu não sei se nós teríamos coragem de fazer essa pizza de nós mesmos, essa divisão. Quanto é luz, quanto as trevas. Se a gente conseguisse estabelecer. Cuidado, diz nosso Senhor. E a primeira leitura exatamente nos fala de algo que nosso Senhor alertou. E São Pedro, na sua carta, disse: Ele vos deu o exemplo, segunda carta de Pedro, para que sigais os passos. Sem dúvida, diz o texto de Atos dos Apóstolos, seguir os passos de nosso Senhor. Estevão, ele seguiu. Todo mundo acha que esse foi um momento grandioso, cheio de poder. Estevão fez prodígios, milagres, sinais entre o povo. Que bom, que bom. Nosso Senhor garantiu isso. Vocês, o que vão acompanhar os vossos atos, e Estevão era um diácono, para servir à mesa, se vocês forem anunciar o Evangelho a toda criatura, alguns sinais o acompanharão. Se vocês imporem as mãos, serão curados os doentes. Se vocês forem picados picados por uma serpente, ou beberem algum veneno, não morrerão. Vocês rezarão, mortos ressuscitarão. Sinais de milagres para confirmar a palavra. Mas isso não é tudo. A gente gosta dessa primeira parte, dos sinais, dos prodígios, dos milagres. Mas nosso Senhor e São Pedro nos alerta: sigam o caminho, sigam os passos. E quem for fiel a seguir os passos de nosso Senhor, terá que subir o Getsêmani, o Horto das Oliveiras, terá que subir ao Calvário, terá que subir na cruz. E essa parte não gosto.
Não tem como. Os passos de nosso Senhor, para quem o seguir, vai até o Santo Sepulcro, mas ele passa pelo Calvário. Por isso, se torna maior ainda o exemplo de Santo Estevão, mais do que pelos milagres, mais do que pelos prodígios, porque se Jesus foi motivo de inveja, Estevão também. Ouviram as palavras, ficaram enfurecidos, rangeram os dentes contra Estevão. Cheio do Espírito Santo, Estevão disse: estou vendo o céu aberto, o Filho do Homem à direita de Deus. Mas eles, dando gritos, tapavam os ouvidos, avançaram contra Estevão, o arrastaram para fora da cidade e o apedrejaram. Os passos de Jesus. Enquanto apedrejavam, Estevão realmente seguiu os passos de Jesus quando disse: Senhor, acolhe meu espírito, e que não recaia sobre eles, eu os perdoo. Você compreende? Você compreende o que para mim e você é seguir os passos de uma criança? Que bonito ver Jesus, lindo, ainda mais que é uma imagem, uma facsímile, uma réplica, lá de Belém, de uma beleza, só contemplar. Todos nós nos rendemos a uma criança, mas não é qualquer criança. Por isso, na noite de Natal, eu lhes mostrei um símbolo. E esse símbolo, eu dizia que começa hoje. Uma coroa com dois lados. A coroa do advento. De um lado enfeitada com vermelho, com verde, colorida, com bolinhas. E a outra, a mesma coroa, já sobressaindo os espinhos. A vida é feita nossa assim. Seguir Jesus é bom, é maravilhoso. Seguir Jesus é a razão de nossa salvação. Porém, seguir Jesus até o fim. Por isso o Evangelho termina dizendo, e aí termino minha homilia: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Busquemos, nós estamos na oitava de Natal, oitava. Se a luz já veio, e veio, é Natal. Então, afugentemos as trevas, afugentemos as sombras. Que Nossa Senhora de Guadalupe, a quem toda quarta-feira nós aqui nos reunimos, lembre, nós estamos no 7º dia, e o que estamos pedindo? Que sejamos instrumentos da paz em nossas famílias. Não me canso de dizer que nós estamos agora, terminou o Natal, hoje é o Soborô de ontem, o Requentê, não é não? Oxe, claro que é o mexidão de ontem, mas passado isso, e para muitos o fígado dando uma melhorada, já vem o final de semana, e já vem ano novo. Eu diria que é uma semana de fazer um balanço. Ah, coisa boa, poder fazer um balanço da nossa vida, à luz de Jesus, não é à luz de qualquer coisa. Fazer um balanço, tentar fazer aquela pizza dividida, e percebermos, e lutarmos, para sermos mais e mais filhos daquele
que é luz. Fazer um balanço da vida, fazer um balanço do ano, e tentarmos aprender. O grande sábio não é aquele que não erra, está inerente ao ser humano as nossas fraquezas. A sabedoria é aquele que aprende com os erros. Burrice e tolice é aquele que os comete sempre, como o cachorro que sempre vai correr atrás do pneu da roda. Nos achamos tão inteligentes, nos achamos tão sábios, até queremos medir o nosso QI, né? Saber se passamos de 70, de 80, sabe Deus quanto. Mas, em certas coisas, somos como um cachorro, que na rua passa o carro e vai morder o pneu. Sábio é aquele que até sai correndo morder o pneu uma vez, mas depois reflete: não é para mim. Amém. Amém.